Revelação incrível! O sábio do século declara que Jesus retornará em nossa geração. No terceiro ano de Joaquim, enquanto Belém se cobria sob o peso da opressão romana, Davi, um jovem pastor, apacentava suas ovelhas em meio a colinas sinuosas e campos serenos. O céu sobre ele estava adornado de estrelas, cada uma brilhando como uma promessa nascida do coração de Deus. Nos sussurros das noites, histórias circulavam sobre um rabino de Nazaré, o tal Jesus, que operava milagres e falava sobre um reino que muitos esperavam com ansiedade. Os anciãos de sua aldeia estavam reunidos, discutindo as previsões de Daniel sobre a chegada do Messias, e a inquietação crescia no coração de Davi. O peso dessa expectativa parecia uma sombra que se alongava em sua alma. Certa noite, enquanto os ventos uivavam suavemente, enfrentei um espetáculo celestial. Uma luz radiante rasgou a escuridão, e um anjo do Senhor desceu até eles. O temor se apoderou de Davi, mas, ao mesmo tempo, uma profunda esperança floresceu. Não temais! Eis que lhes trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo proferiu. As palavras ecoaram em sua mente: não passem, até que todas estas coisas tenham acontecido. Mateus 24h34. Davi, atordoado, sentiu a urgência dessa mensagem. O que poderia fazer para se tornar um instrumento de Deus? Ele começou a compartilhar suas visões com amigos e conhecidos, mas encontrou ceticismo. Acusações de sonhar acordado em tempos sombrios martelavam em sua mente. Contudo, não era apenas uma ideia passageira. Davi encontrou convicção nas Escrituras. As palavras de João Batista, clamando no deserto para preparar o caminho do Senhor, ressoavam fortemente de sua alma. Com coragem, ele se levantou como mensageiro de esperança, desafiando os moradores a olharem além da opressão e a despertarem sua fé. Enquanto as semanas passavam, coisas estranhas começaram a acontecer. Curiosidades e sinais sobrenaturais se manifestavam. Os doentes eram curados, e o céu, antes calmamente estrelado, começou a emitir sinais que parecem anunciar algo extraordinário. As pessoas se reuniram ao redor de Davi, ávidas por suas narrativas sobre Jesus. Ele se tornava um ponto de luz na obscuridade, e a chama da esperança ardia entre os fiéis. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A expectativa crescia, e uma nova visita celestial chegou a Davi, instando-o a convocar todos para um grande encontro de fé. O chamado à oração e clamor pela vinda do reino de Deus pairava no ar como um perfume divino. Mas, em meio à fervorosa resposta espiritual, uma inquietação surgia. As autoridades romanas observavam de perto, temerosas do fermento que essa mensagem poderia causar entre o povo. Davi se sentiu dividido, sua fé sendo testada como nunca antes. O horizonte violeta anunciava um novo dia, mas a pergunta ressoava em seu coração: estariam eles prontos para se levantar diante da opressão e clamar pela vinda do Senhor? O destino de sua aldeia parecia atrelado ao cumprimento das promessas divinas, e a esperança começava a brilhar em seus corações, mas seria suficiente para enfrentar os desafios que se aproximavam? O futuro de Belém se tornava uma incógnita, mas a certeza da chegada do reino prometido ecoava como um cântico no coração de Davi, uma melodia sagrada que não poderia ser silenciada. Enquanto a alvorada se aproximava, um sopro de esperança e temor misturou-se no ar. O campo estendia-se ao redor de Davi, que observava como a luz do sol começava a tocar levemente as montanhas, como a mão de Deus preparando o cenário para um evento grandioso. Com a determinação crescendo em seu peito, Davi decidiu que a hora de agir era agora. Assim, com sua flauta em mãos e um espírito aceso de fé, ele convocou os habitantes de Belém para um encontro sob a figueira mais antiga da aldeia. Os rostos dos aldeões, que antes carregavam o peso da desconfiança, agora refletiam curiosidade.
Davi subiu em uma pedra, elevando-se acima da multidão, e falou com voz firme: Irmãos e irmãs, ouvi uma palavra do Senhor. O reino que tanto esperamos se aproxima. Deus não nos abandonou. Ele enviou sua luz, que está em Nazaré, para nós. Um murmúrio de incerteza se dissipou lentamente, enquanto alguns começaram a acenar com a cabeça, tocados pela coragem do jovem pastor. Como Isaías profetizou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Davi exclamou, buscando essencialmente que o povo visse o cumprimento das Escrituras diante deles. Estamos vivendo dias profetizados. E o Senhor está chamando aqueles que estarão prontos para colocar sua esperança nele. Entretanto, enquanto Davi falava, não muito longe, uma sombra se movimentava com discreto sentido. Um grupo de soldados romanos, alertados pelos rumores de uma agitação nas aldeias, começou a se reunir. O capitão, homem de olhar gélido e impiedoso, chamou atenção para o crescente fervor da multidão. Há algo mais aqui do que apenas uma reunião. Vamos atrás do que é insurrecto, disse ele, enquanto um plano de repressão começava a se formar em sua mente estratégica. Retornando ao grupo, Davi via as reações das pessoas mudando. Uns estavam inspirados, mas outros eram marcados pela dúvida e pelo medo da opressão romana que sempre rondava. Vendo um amigo, um comerciante de Belém chamado Eliã, ele se aproximou. Não tenha medo, Eliã. O céu e a terra estão em movimentos. Se somos os escolhidos, devemos nos unir em fé. Eliã hesitou. E se estivermos apenas atraindo a ira dos que têm poder? O que acontecerá conosco, Davi? O jovem pastor sentiu o peso da dúvida, mas, com firmeza, respondeu: a fidelidade de Deus nunca falha. Lembre-se do que viu, lembre-se dos milagres. O Senhor nos prepara. A fala de Davi ecoou e ressoou como um clarim nas almas do povo. Um momento de reverência se apoderou da multidão, e uma oração silenciosa subiu como incenso ao céu. Enquanto isso, no horizonte, nuvens escuras começavam a se juntar, obscurecendo a radiante luz do dia e trazendo uma sensação de antecipação e medo. Subitamente, segundo o tempo determinado pelo Senhor, o céu se iluminou novamente, não com a luz do sol, mas com uma irradiante presença que quase parecia palpável. Os que estavam reunidos, assim como os soldados a certa distância, foram arrebatados por uma sensação que ia além do visível. Era como se cada coração estivesse sintonizado com a voz de Deus, que, em um momento de sobrenatural, começou a falar ao espírito do povo. Prepara-te, ó terra! Porque a glória do Senhor se revela em meio a ti. As palavras reverberaram dentro e fora, e a certeza começou a brotar, ao mesmo tempo que cores vibrantes dançavam nas nuvens, refletindo a promessa de um novo início e um aviso de que o reino estava por vir. Quando tudo parecia se acalmar, a voz angélica ressoou novamente, mas agora a multidão percebeu, era um convite e também um alerta. Davi, sentindo o poder do momento, levantou suas mãos e clamou: levanta-te, ó povo de Deus! Não temais, pois o que Deus começou, ele também cumprirá. O mundo pode agitar-se, mas nós permaneceremos firmes na promessa. A presença de Deus estava sobre eles, mas a sombra romana se aproximava, um presságio de provações por vir. A pergunta ecoava na mente de Davi e de todos os que ali estavam: estarão prontos para resistir às tentações e às dificuldades que viriam? E, mais importante, entenderão a grandeza do plano de Deus que se desdobrava diante deles? Assim, à medida que a atmosfera carregava um peso místico, um sopro de crentes e a sombra da oposição se entrelaçava, a dúvida se tornava uma questão vital. Naquela hora, a mensagem de esperança e a certeza do reino se tornavam mais relevantes do que nunca. Mas o que estava realmente reservado para eles em meio a toda essa agitação? O Senhor tinha um plano, e em breve, cada um saberia. Enquanto a multidão se reunia sob a figueira, Davi sentia a pressão da expectativa na atmosfera. Ele observava as reações em seu redor, olhos que brilhavam com esperança e outros que se estreitavam com medo. E, em meio ao turbilhão de emoções, Davi percebeu que a verdadeira batalha começava ali não contra carne e sangue,
mas contra as forças de opressão que buscavam sufocar a luz que começava a brilhar. De repente, um murmúrio percorreu o povo: soldados! Os romanos vêm! O temor se espalhou rapidamente como fogo consumindo palha. Davi, em vez de hesitar, tomou uma decisão. Direcionou seu olhar apenas para aqueles que estavam à sua frente e proclamou com voz elevada: não temais. Se Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? O Senhor é a nossa força e o nosso escudo. As palavras de Davi estimularam a coragem em alguns, mas não para todos. Eliã, ainda inquieto, perguntou: e se a espada deles nos silenciar? O que faremos então? Davi olhou nos olhos de seu amigo, e em sua voz havia um fio de certeza. Primeiro, devemos buscar a face do Senhor. Ele habita no meio dos louvores de seu povo. Clamemos a ele, e ele nos responderá. À medida que o grupo começou a clamar em uníssono, um silêncio sagrado desceu sobre a multidão. As vozes se uniram em um clamor fervoroso, e, por um breve momento, a presença de Deus parecia envolver a todos, aquecendo os corações amedrontados. O capitão romano, ao avistar a multidão reunida, erguendo as vozes para os céus, sentiu uma inquietude em seu interior. O que estão fazendo aqueles idiotas? Rosnou, sentindo-se ameaçado pelo fervor que emanava de um grupo tão insignificante. Avancem! Mostrem a eles o poder do império. Os soldados avançaram, mas antes que pudessem chegar próximo, um relâmpago rasgou o céu, e a voz do Senhor irrompeu novamente, agora com uma gravidade profunda: ergam-se! A hora de libertação se aproxima. Grande é o plano que guardo para vocês. O eco dessa declaração reverberou nas montanhas como um trovão. Davi sentiu-se tomado pela unção do Espírito. Irmãos e irmãs, ouçam a voz do nosso Deus. Ele está conosco nesta luta. Se somos amados e escolhidos, precisamos perseverar. O Senhor nunca falhou em suas promessas. Enquanto os soldados romanos hesitavam ao ouvir a voz sobrenatural, Davi, tomado por fervor, convocou todos a se juntarem em adoração. Levantemos nossas mãos ao céu. Façamos uma oferta de louvor ao nosso Deus, que nos resgatará. Naquele instante de clamor, um vento forte soprou, agitando as folhas da figueira e fazendo com que todos se aquietassem. A multidão passou a ver em meio à neblina que se formava, uma figura imponente e radiante, que parecia flutuar no ar acima deles. As luzes dançantes tornaram-se visíveis, revelando uma presença que envolvia todos em paz e segurança. Mas Davi teve um vislumbre não clássico, mas profundo. A glória do Senhor se manifestava, e os soldados, completamente atordoados pela visão, se viraram e começaram a recuar. Foi um momento em que o poder de Deus silenciou a opressão, fazendo que o próprio céu parecesse responder ao clamor dos justos. Vejam, o Senhor nos envia. Não será pela espada ou pela lança que venceremos, mas pela fé que habita em nós. Davi exclamou, enquanto um fogo espiritual acendia nos corações de todos os presentes. O clima era eletrizante, e a certeza de que estavam numa hora sagrada e única se tornou clara. Mas, logo, Davi sentiu um sinal divino em seu coração. Algo ainda maior estava se aproximando, uma revelação que mudaria tudo. Ele sabia que o momento era apenas o início de um desdobramento glorioso. No fundo de sua alma, uma nova mensagem surgiria e ecoaria através dos tempos. Assim como Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado. O que se seguirá será um chamado ainda mais profundo, e aquele tema transcendental pairava nas ondas do Espírito. O que significaria isso para eles? O plano soberano de Deus ainda reservava mistérios a serem revelados. E assim, com a multidão ainda atenta, o futuro aguardava uma resposta coletiva que poderia mudar o curso da história de Israel e do mundo. Davi percebeu que a verdadeira luta pela esperança e pela liberdade apenas começava. A multidão, ainda em êxtase pela presença divina, respirava com temor e esperança. Davi, sentindo a pulsação da adoração, começou a compartilhar o que o Senhor havia revelado em seu coração. Meus irmãos, o que nos foi revelado não é só para hoje, mas para todas as gerações. A libertação não virá de nossas forças, mas pela mão poderosa do Senhor.
Ele está levantando um remanescente que será um sinal para todas as nações. A voz de Davi se elevou em intensidade, e uma onda de alegria percorreu a multidão. A confiança começou a aflorar nos corações, e ali, debaixo da figueira sagrada, manifestou-se uma unidade sem precedentes. O eco de um novo propósito alinhava-se com as promessas de Deus. Contudo, enquanto a adoração crescia, Davi sentiu um sombrio pressentimento que o envolveu. Contudo, ele começou, com um semblante mais grave: não podemos nos esquecer de que um adversário ainda pisa nesta terra. Este é o tempo de nos prepararmos para o que está por vir. O que Deus tem planejado para nós é grandioso, mas não estará isento de tribulação. À medida que Davi falava, uma atmosfera de seriedade tomou conta do lugar. Naquele momento, um dos homens da multidão, chamado Jairo, levantou-se e questionou: o que devemos fazer se a opressão voltar a nos oprimir? O que se seguirá a esta declaração divina? Davi olhou para ele, reconhecendo a dúvida reflexiva, e respondeu: devemos permanecer firmes na fé e preparados para agir de acordo com a orientação do Senhor. Nosso Deus é um Deus que faz alianças, e Ele sempre cumprirá o que prometeu. O Espírito Santo começou a mover-se como um vento suave, e muitos começaram a orar em vozes baixas, buscando a direção divina. Davi percebeu a força de sua oração coletiva e seu espírito se animou. Mas, no fundo, uma certeza surgia em seu coração: ele sabia que a alvorada da realidade que eles enfrentariam exigiria uma fé inabalável. Enquanto isso, os soldados romanos, recuando assustados pela manifestação sobrenatural, se reorganizavam. O capitão, percebendo a hesitação em suas fileiras, estendeu sua espada. Não podemos deixar que isso fique assim. Vamos enfrentá-los de uma vez por todas. Mas, ao mesmo tempo, os desejos de confronto foram dissolvidos pelo temor que tinha surgido em seus corações, a visão do divino ainda fresca em suas memórias. Davi sentiu a tensão aumentar, como se o destino de todos estivesse prestes a ser decidido. Ele encaminhou-se novamente à multidão e declarou severamente: nosso maior desafio vem não apenas das espadas de nossos inimigos, mas daqueles que duvidam dentro de nós. O Senhor estabelecerá um caminho, mas precisamos estar dispostos a percorrê-lo. Ele nos provará, e será a nossa fé que nos sustentará. Inspirado por suas próprias palavras, levantou as mãos novamente, e um novo clamor surgiu entre a multidão. Eles começaram a cantar, vibrando em comunhão e adoração ao Deus que os protegera. A ressonância de seus cânticos ecoou pelas encostas e foi ouvida além dos limites da cidade, um testemunho de fé que se espalhava como um incêndio. Mas, enquanto a multidão se entregava ao louvor, uma nova nuvem obscura surgiu no horizonte, um presságio de que o caminho à frente não seria simples. O Senhor havia deixado uma mensagem clara: estáis preparados para o que está por vir? E em meio a tudo isso, Davi sentiu um forte impulso em seu espírito: uma nova revelação estava prestes a ser revelada. O futuro se desenrolaria, trazendo à luz não apenas a necessidade de resistência, mas a firmíssima promessa de que, na plenitude do tempo, o Criador enviaria o seu Filho, para restaurar todas as coisas e cumprir suas promessas eternas. Davi olhou para o céu, esperando e confiando, e com o coração cheio de fé disse: assim como ele virá, será nossa geração que testemunhará o retorno do Rei, e permaneceremos firmes, esperando a revelação da gloriosa liberdade. Ele sabia que, ao declarar isso, uma nova fase começava, um novo plano soberano de Deus que não podia ser contido nem limitado por nada deste mundo. A história já estava sendo escrita, e a cada dia, um passo mais próximo da gloriosa vinda do Senhor. As portas da revelação estavam prestes a se abrir, deixando escapar verdades que ecoariam através das eternidades. Davi, com o olhar fixo no céu nebuloso, sentiu a pressão espiritual aumentar ao seu redor. A congregação, ainda embalada pelo fervor do louvor, começou a entender que aquele momento não era apenas um ponto culminante de adoração, mas um prelúdio a algo vasto e extraordinário. Escutem, povo de Israel! Convocou Davi, sua voz cortando a agitação como uma espada. O Senhor já nos foi revelado, e não podemos nos distrair com as incertezas que se aproximam. A tempestade pode se agitar, mas o nosso Deus é o Deus da calma. Precisamos vigiar e orar,
pois nosso adversário está à espreita como um leão rugindo, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Enquanto essas palavras ecoavam, as sombras se aprofundavam ao longe. Um murmúrio de inquietação começou a atravessar a multidão, e os rostos de alguns começaram a se fechar em dúvida. Davi percebeu a sementinha da hesitação crescendo. Ele conhecia bem a incerteza que poderia sufocar a fé, e sua responsabilidade como rei ungido do Senhor era fortalecer o coração do povo. Recordai-vos de como o Senhor nos trouxe da terra do Egito. Vós vivestes os sinais e as maravilhas, e no deserto ele sustentou seus filhos com o maná do céu. Êxodo 16:35. Com isso, a lembrança da fidelidade de Deus começou a ressurgir entre os presentes, e um murmúrio de renovação tomou conta das fileiras. Davi se encorajou ao ver que alguns se levantaram para escutar atentamente. Amados, as promessas do Senhor permanecem firmes e estão atadas a um padrão produzido por sua própria justiça e misericórdia. Não importa perdemos o que está à vista, pois com o Senhor temos um ganho eterno. Hoje é o dia de entregar a sua adoração mais profunda, mesmo em meio ao desconforto que pode surgir. E ao final de cada frase, uma chama de esperança iluminava os olhares daquelas almas. Ó Senhor, fortalece-nos! Alguns começaram a clamar em uníssono, voltando a elevar suas vozes aposentadas pela tempestade. O fervor da adoração estava renascendo com mais força, como um fogo que reanimava brasas apagadas. Aos poucos, porém, Davi foi tomado por uma visão aterradora. Uma cortina de escuridão parecia se estender à sua frente. Ele não desejava alarmar a multidão, mas uma sensação de pressentimento sobre a angústia que viria começou a derivar de sua própria agonia. Ele via além do presente, pressentia a sorrateira chamada batalha espiritual que se aproximava. Eis que a palavra do Senhor nos lembra, na verdade, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, proclamou Davi com um vigor renovado. O eco potente dessas palavras reverberava entre os presentes, enquanto cada um procurava reafirmar a própria fé. Entretanto, em meio à unidade, Davi sentiu uma inquietude mais latente. Algo estava para ser revelado, e a expectativa divina pairava no ar. Assim como nos prometeu, o Senhor enviará nosso Salvador. Mas não penseis que seu caminho será isento de dor e provação. Preparai o vosso coração para a vinda do Rei, pois vem para purificar e restaurar. Uma onda de murmúrios permeou a multidão, e ele podia sentir a intensidade aumentar. Foi então que um homem aproximou-se do rei com olhos aterrados. Davi, há rumores de que os romanos estão tramando um ataque. Eles sentem a força de nossa fé, e seu coração é enchido de ira. O temor cercou rapidamente a congregação, e ecos de dúvidas começaram a surgir entre os rostos em sua frente. Davi, pondo-se firme, elevou uma mão. Não temais! Pois está escrito, convém que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14:22. Com um olhar penetrante, ele disse, a tribulação nos purificará e será nossa fé que nos unirá. O temor do homem é leve, mas o temor do Senhor é forte. A cena se tornava cada vez mais intensa, mas a palavra de Davi começou a se cristalizar em seus corações. E, entre a agitação crescente, a voz do Senhor murmurava a verdade eterna, um novo tempo está prestes a nascer. E assim, ao mesmo tempo em que as nuvens de incerteza ameaçavam, uma nuvem de expectativa esperançosa pairava sobre o povo. O que estava por vir não era somente um confronto físico, mas uma batalha de fé. Davi, com o coração pulsando, preparou-se para ir além do que os olhos podiam ver, ciente de que o cumprimento do plano soberano de Deus estava à vista. Profundamente sabendo que a história do Senhor se desdobraria nas próximas horas, Davi clamara, o fim não é revelado, pois o que está por vir abrirá novas portas, e aqueles que permanecerem, verão a glória de Deus em toda a sua plenitude. A atmosfera estava carregada, como um campo prestes a ser atormentado pela tempestade. Davi estava ciente de que a hora estava próxima, e a batalha espiritual que ele havia pressentido começava a ganhar contornos fantasmagóricos. Enquanto olhava para a congregação, viu os olhos de cada homem, mulher e criança pesados com preocupações e temores. Ora, disse ele,
Repleto de fervor, a hora propensa à nossa tribulação é também a hora em que o Senhor de nossas vidas se torna nosso refúgio e fortaleza. Não temais, pois a crucificação traz a vitória e a ressurreição a restauração. As palavras foram como um bálsamo, acariciando os corações aflitos, mas Davi também sentia urgência em seu interior. Ele sabia que a sombra do mal se aproximava e as forças das trevas se moviam rapidamente em resposta ao crescimento de sua fé. Antes que pudesse continuar, uma nuvem densa se materializou sobre o povo. Era como se um manto de neblina esmagadora tivesse descido, obscurando a luz e arrefecendo os ânimos. Povo de Israel, proclamou Davi, não olhem para as nuvens que se congregam acima de nós, mas levantem-se em adoração. Lembrem-se da fidelidade do Senhor, que despejou alimento sobre vocês no deserto e os guiou através da noite. Salmos 78, 24 e 25. As faíscas de esperança começaram a brilhar nos olhos dos adoradores, e uma melodia suave começou a erguer-se, como uma oração fervorosa, que atrevia a romper a neblina mística. Davi elevou sua voz, intencionalmente, como um convoco à batalha. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes das trevas que operam nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Com cada palavra, o som aumentava, como uma onda crescendo no mar. Nesse ínterim, um sinal sobrenatural irrompeu no céu. Relâmpagos cruzaram a linha das nuvens, e um trovão soou, fazendo a multidão estremecer. O temor misturou-se à reverência, e Davi, ao ver a inquietude, levantou-se mais uma vez. Olhou para o horizonte, seu coração pulsando com expectativa divina. Peçamos ao Senhor um sinal de sua presença. Que uma resposta possa surgir em nosso meio. Então, com um clamor profundo, a congregação começou a invocar o Senhor. Em meio aos ecos fervorosos, uma voz suave entre as nuvens ressoou, como um canto melodioso e distante. E naquele momento, a visão de Davi se expandiu ainda mais. Ele viu a glória do Senhor sendo revelada, um manto de luz que começava a despontar no céu. Eis que o Senhor nos diz que em breve, naquele mesmo dia em que a tribulação nos cercar, um grande sacrifício será feito, uma nova aliança será selada, e a paz que excede todo entendimento inundará os corações mesmo em meio à guerra. Ele tencionou gravar essas palavras em cada alma presente, como um aviso divino preparado para seguir a batalha. Davi sentia a presença de um grande exército ao seu lado, não uma legião física, mas aquela do reino dos céus, pronta para interceder em favor de seu povo escolhido. Era um sinal do que estava por vir, mudanças maiores do que qualquer um poderia imaginar. No profundo do seu ser, ele sentia que os céus estavam prestes a se abrir, trazendo revelações a todos que permanecessem firmes na fé. Com um clamor, Davi finalizou: lembrem-se, amados, que as portas do céu estão se abrindo sobre nós. O que está por vir é maior do que nossas tribulações, e aqueles que permanecerem firmes herdarão a terra e verão a glória de Deus se manifestar. O Senhor, em seu plano soberano, está preparando algo incrível. E assim, as palavras de Davi deixaram a congregação em um estado de expectativa. Ele sabia que a hora do cumprimento das promessas de Deus estava próxima. Porém, guardando um mistério profundo, continuou: mas escutai, irmãos, é necessário que estejamos preparados, pois o Filho do Homem voltará como um ladrão à noite, e é nosso dever estar vigilantes e prontos para recebê-lo. As nuvens pairavam pesadamente sobre o povo, e as trevas pareciam dançar nas bordas da visão de Davi. Ele sentiu que a atmosfera não era apenas o resultado da tempestade que se aproximava, mas que algo maior, algo sobrenatural, estava se preparando para se revelar. O eco de seus próprios pensamentos se misturava ao clamor fervoroso da congregação, e ele sabia que a fé deles deveria ser levantada a novas alturas. Ó Senhor dos exércitos, que o teu nome seja glorificado. Que a tua luz resplandeça sobre nós nesta hora crítica. Davi clamou em voz alta, e pela primeira vez, uma brisa suave começou a soprar, ameaçando aliviar a tensão do ar pesado. Era como se a própria criação estivesse prestes a testemunhar a ação divina. As faíscas da esperança nas multidões tornaram-se chamas ardentes, e em meio à neblina celestial, os rostos de outros líderes de Israel tornaram-se visíveis. Os levitas iniciaram uma dança sagrada, suas vestes brancas flutuando graciosamente pela solenidade da adoração,
e Davi sentiu que sua alma estava alinhada com o céu. Levante-se, povo de Deus! O Senhor está em nosso meio. As palavras flutuaram como perfume, e a adoração se intensificou. Repentinamente, um relâmpago cortou os céus mais uma vez, e mais perto do que antes, um coro angelical começou a se ouvir. Era uma sinfonia de luzes piscantes e músicas celestiais que inebriaram os ouvintes. As notas ressoaram como um lembrete da promessa dada a Abraão, trazendo à lembrança as palavras: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12:03. Mas então, de dentro da nebulosidade, uma sombra sombria começou a se manifestar. Os rostos do povo se tornaram sérios, a presença maligna era palpável, uma pressão espiritual que ameaçava acabar com toda a esperança que acabará de ser reacendida. Mas Davi, em sua intuição espiritual, agarrou-se a uma verdade: por que não nos tem dado Deus espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação? 2 Timóteo 1:07. Ele então se virou para a congregação e declarou: não temais. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza. Ele nunca nos abandonará. No instante em que suas palavras ecoaram, uma luz brilhante rompeu das nuvens, e as trevas recuaram como se não pudessem suportar a glória que emanava do céu. A luz revelou escritos sagrados no céu: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Apocalipse 22:12. A congregação lançou seus olhares para o céu, o medo transformado em reverência. E Davi, ao ver isso, sentiu uma chispa de entendimento. Estava diante de um momento divino, um chamado ao arrependimento e à preparação. Agora é a hora de nos voltarmos ao Senhor. Quebrantemos nossos corações diante dele e oremos por seus caminhos. Davi exclamou, clamando pela presença do Altíssimo em meio ao tumulto. Enquanto o povo se postava em oração, uma passagem das Escrituras penetrou na mente de Davi com uma clareza assombrosa: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Então ele percebeu que havia um propósito em toda aquela situação, um chamado à santidade, um chamado à vigilância. Antes que pudesse finalizar, um novo relâmpago iluminou o céu, projetando uma sombra que parecia moldar uma figura familiar. O coração de Davi disparou, e ele sentiu claramente uma direção do Espírito, como se a hora estivesse se aproximando. Povo escolhido, preparem-se, pois o que está por vir é maior do que qualquer um de nós pode compreender. Ele anunciou, a determinação em seus olhos transparecendo a urgência de sua mensagem. Não deixemos que o temor nos impeça. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ageu 2:09. E naquele momento, o céu se abriu ainda mais, como se um véu estivesse sendo levantado, e Davi compreendeu que a revelação divina ia muito além do que ele havia imaginado. Vinde, Senhor, e apresente o teu plano. A hora se aproxima em que o grande revelador das promessas se manifestará, e aquele que faz novas todas as coisas voltará a esta terra. Com esses pensamentos reverberando em seu coração, Davi deixou a congregação em um profundo clamor, enquanto as sombras se afastavam. No fundo de sua alma, ele sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história. E, ao olharem para o céu, sentiam que algo se aproximava, uma nova aliança estava no horizonte, e o desdobrar do plano eterno de Deus estava prestes a se revelar. Davi ainda sentia a reverberação do clamor do povo quando uma nova onda de luz despontou nos céus, mais intensa do que antes. As palavras divinas ressoavam em sua mente, como sinfonia de um cântico celestial que desafiava as trevas. Enquanto o povo orava fervorosamente, os levitas iniciaram uma nova dança, não mais apenas uma expressão de adoração, mas como um avanço contra os temores que ameaçavam engolir a esperança recém-descoberta. Senhor, manifesta a tua verdade nas promessas que fez a nosso pai Abraão, Davi murmurou, os olhos fixos nas nuvens que pareciam tomar forma na clareza da luz divina. Ele podia sentir a presença de Deus, como um leão rugindo em seu coração, preenchendo-o com coragem e determinação. Ó povo conhecido do Senhor! Ele exclamou. Não se abalem diante deste breve momento de penumbra. Olhai para o céu,
pois é onde a nossa redenção se aproxima. As suas palavras deram esperança, e a multidão começou a responder em uníssono, a poderosa adoração se elevando como uma armada a desafiar o próprio inferno. Mas no meio do júbilo, uma nuvem escura começou a se formar novamente, densa e ameaçadora, como uma tempestade sem remorso. Davi percebeu que esta não era uma simples nuvem de chuva, mas uma manifestação da batalha espiritual que se desenrolava no invisível. Seu espírito afluiu com o conhecimento de que a guerra não é para os tímidos, mas para aqueles que confiam firmemente no Senhor. Com confiança nos levantamos. Ele proclamou, sua voz ecoando como um trovão. A palavra do Senhor diz, não temas, pois eu estou contigo, não te espantes, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. As pessoas, agora cheias de ousadia, elevaram suas vozes ainda mais alto, unindo-se em uma corrente de fé resplandecente. Algo então começou a acontecer. Uma figura serpenteava nas nuvens, mais nítida a cada instante. Era uma imagem que parecia familiar e, ao mesmo tempo, perturbadora. Davi sentiu um arrepio percorrer sua espinha como o sentimento de um presságio. A figura se solidificou, revelando-se como um anjo, fulgurante em vestes de luz, emanando uma paz inigualável, inspirando alegria e temor ao mesmo tempo. Ao vosso lado estou, disse o anjo com uma voz poderosa, ainda que serena. Eu venho para lembrar-vos das promessas que o Altíssimo fez, visto que invocaste o Senhor, ele te responderá, estará contigo na angústia, te livrará e te glorificará. Salmos 91:15. As palavras faiscaram como raios de esperança nos corações dos fiéis. Mas, na mesma medida que o sol despontava sobre a escuridão, Davi também percebeu vozes sussurrantes, sombras movendo-se nas beiradas da luz, sedentas por enganar e confundir. Os corações começavam a hesitar, e ele compreendeu que ali estava uma escolha a ser feita, permanecer na luz ou ceder à escuridão. Escutem! Davi bradou com fervor. Não nos deixemos enganar pelas vozes que sussurram desespero. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ali está a nossa esperança, e ali está o nosso refúgio. Ele apontou para a figura angelical, agora fixada como guardião sobre eles. Enquanto o povo respondia em oração, as nuvens começaram a se dissipar ligeiramente, revelando a aurora que emergia lentamente. Davi contemplou como a luz refletia nas paredes de pedra da cidade, cada um dos rostos radiando força renovada. Preparem-se, pois não é apenas um aviso. É a promessa de que o Senhor está se preparando para trazer o que há de maior. Ele exclamou. Seus olhos se iluminaram com um entendimento repentino. A nova aliança se aproxima, vinda no poder do Espírito, e o Filho do Homem está à porta. Um murmúrio de temor foi substituído por um clamor de expectativa. Era um novo amanhecer, e a glória do Senhor estava prestes a se manifestar. E quando o Filho do Homem voltar, se encontrará fé na terra. Seremos nós os que o aguardam com os braços abertos? A pergunta reverberou na congregação, como um eco, impulsionando os corações a uma prontidão para o que a eternidade trazia. E assim, enquanto os raios do sol brilhavam radiantes sobre a cidade que parecia renascer, Davi percebeu que cada momento contava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e a urgência de sua mensagem nunca foi tão clara. A condição dos corações seria mais do que um passaporte para os dias vindouros, seria um sinal do cumprimento da promessa que elas esperavam por anos. O céu tremulou novamente, e uma nova mensagem se formou nas nuvens, pronta para ser revelada. Davi prendeu a respiração, ciente de que algo monumental estava prestes a se desdobrar. E, em meio ao clamor da congregação, uma luz ainda mais intensa se acendeu. O que Deus estava prestes a revelar? A luz das nuvens cintilou como uma joia preciosa, incandescente na vastidão do céu. Cada coração presente estava repleto de expectativa, a atmosfera vibrando com a presença divina. Davi sentiu que as palavras que estavam prestes a serem faladas não eram somente para ele, mas para todo o seu povo, um eco do céu anunciando a soberania de Deus. Ouvi, ó Israel! Clamou Davi, sua voz elevada e firme. Não apenas a luz que brilha em nós,
mas o próprio Senhor se manifestando em meio a nós. Ele está abrindo os céus e fazendo descer o seu poder como nunca antes. Preparem-se para a verdadeira revelação. O povo reunido em volta de Davi se calou, cada um prendendo a respiração, seus olhos fixos na aparição que se formava nas nuvens. A figura do anjo, firme e majestosa, levantou as mãos para os céus, e uma voz mais forte que 1000 trovões proclamou: Eis que venho logo. Aquele que é e que era e que há de vir estará entre vós em poder e grande glória. A promessa que fiz ao meu povo nunca falhará. As palavras reverberaram no ar, pulsando como uma corrente elétrica através da multidão. Muitos se ajoelharam em adoração, as lágrimas escorrendo por seus rostos, compreendendo o profundo significado da promessa divina. A mensagem de esperança se enraizava em cada coração, e, enquanto isso, Davi observava a cena com sobriedade. Este é o tempo que foi profetizado! Exclamou Davi, sentindo a profunda urgência de compartilhar cada detalhe da revelação. Assim diz o Senhor: não deixarei que a terra se desmorone, nem que o meu povo fique só. A nova aliança está próxima, a salvação será revelada nas suas casas. A terra prometida se produzirá como a aurora. Isaías 60:1-3. O anjo continuava a exalar luz intensa, e a congregação se via cada vez mais envolvida por um senso de responsabilidade. Davi sabia que a mensagem que vinha do céu não se tratava apenas de eventos futuros, mas de uma operação atual do Espírito em seus corações. Povo de Deus, estai atentos a este tempo de graça. Preparai-vos como um noivo que aguarda sua noiva. A palavra do Senhor nos ensina que aqueles que esperam nele estão sempre preparados. Mateus 25:1-13. Enquanto as lágrimas de alegria e temor escorriam, mais figuras angelicais começaram a se juntar ao primeiro, criando uma sinfonia de luz e som. Os levitas, percebendo o mover sobrenatural, voltaram a dançar, suas ações agora um ato profético, celebrando o que estava por vir. Levantar-se-ão os justos, e a luz do Senhor resplandecerá sobre aqueles que o temem. Prosseguiu Davi, sentindo que a atmosfera ao seu redor estava mudando drasticamente. A era da restauração se aproxima. O Rei dos Reis não vem com espada, mas com amor e justiça, para restaurar o que estava perdido. A revelação estava pegando forma. As sombras que antes ameaçavam o coração da multidão dissiparam-se sob a luz deslumbrante, podendo agora ver claramente o que Deus estava preparando. Os gritos de adoração e o som de instrumentos ecoavam como um clamor de batalha, e Davi sabia que um novo desafio estava prestes a entrar em cena. Mas o que é isso que se aproxima? Questionou Davi para si mesmo, enquanto o céu começava a vibrar em resposta ao clamor. Um murmúrio sussurrante corria entre os anjos, como se fosse um segredo divino prestes a ser revelado. Davi, tomado pela curiosidade, dirigiu seu olhar novamente para as nuvens, onde a luz agora se tornava tão ofuscante que ele teve que fechar os olhos por um momento. Preparai-vos, pois as portas do céu se abrirão. A vinda do Senhor é mais próxima do que muitos imaginam. Ouvia-se nas vozes douradas dos mensageiros. E nesse momento de expectativa divinal, as palavras de Davi ecoaram novamente em seu coração: quando o Filho do Homem voltar, o que encontraremos? Seremos nós os que o aguardam com fé. A atmosfera estava carregada com a antecipação do que estava por vir. O povo estava prestes a ver o cumprimento do plano soberano de Deus, um evento que mudaria a maneira como viviam. E, enquanto Davi se preparava para continuar a mensagem, uma nova visão surgiu diante de seus olhos, um sinal espetacular no céu, revelando a profundidade daquilo que estava prestes a acontecer. E assim, enquanto todos aguardavam a cena celestial que se desenrolava lentamente, Davi sentiu uma profunda convicção: uma nova revelação estava vindo, uma chave para o entendimento do propósito divino na criação. O que Deus estava prestes a revelar poderia mudar tudo e, acima de tudo, deixaria um eco eterno na história do seu povo. Davi sentia a presença do Altíssimo como um manto que o envolvia, enquanto o povo aguardava ansiosamente a continuidade da revelação. O céu, antes turvo, agora começava a se iluminar como nunca antes, e a expectativa pairava como algo sagrado no ar. Ele respirou fundo, sentindo a emoção vibrar dentro dele, a urgência da mensagem pulsando em seu coração. Ora,
Israel, ele bradou, percebendo que o céu não era apenas um cenário, mas um testemunho das promessas do Senhor. A vinda do Messias está mais próxima do que imaginamos. Olhai! As nuvens estão se movendo, e o Senhor está encurtando o caminho para o nosso reencontro com Ele. Nesse instante, um tremor suave percorreu o chão sob seus pés, como se a terra quisesse se unir ao clamor celestial. O povo, agora mais atento, escutava cada palavra como se fossem o eco das promessas divinas. A luz que emanava do céu parecia dançar, formando padrões resplandecentes que formavam uma conexão entre o céu e a terra. Quando o Senhor disse que levantaria o seu povo, não estava apenas falando de nossos corpos, mas de nossos corações. O que Ele começou em vocês, Ele terminará, pois é um Deus que não abandona suas promessas. Davi falou com intensidade, observando como cada palavra tocava as almas que estavam presentes. Enquanto seu coração ardia com a mensagem, a visão se tornava mais clara, era um portentoso sinal que se formava no céu. Uma grande luz, mais brilhante que 1000 sóis, emergiu como um farol. Vejam! O Senhor está revelando a sua glória. Davi exclamou, apontando para as nuvens onde formas angelicais começaram a surgir em cores vívidas, refletindo bênçãos e promessas. Com um gesto majestoso, o anjo mais próximo, que parecia ser o porta-voz do próprio Senhor, declarou: Preparai o caminho do Senhor. Porque ele vem com poder. A nova aliança resplandecerá como o raiar do dia. A voz era como um trovão reverberando, e muitos se ajoelharam, tomados por uma reverência que brotou do entendimento de algo maior sendo revelado diante deles. Davi percebeu que o temor que se espalhava não era mais um medo opressivo, mas um temor santificado, aquele que despertava um profundo desejo de mudança e conexão com Deus. Povo amado, levante-se! Não temais, pois a mensagem do Senhor é de restauração e esperança. Ele quer purificar e trazer nova vida ao que estava perdido. Mas, em meio ao fervor e à adoração, o jovem pastor sentiu novamente aquela inquietação, como se uma sombra se estendesse embora a luz brilhasse. Ele se vira e viu, à distância, figuras encapuzadas e obscuras em movimento, patrulhando as bordas da reunião. Eles não suportam o que está acontecendo, pensou, absorvendo a pressão da batalha espiritual que estava prestes a se intensificar. Ainda que as sombras se aproximem, ele proclamou: lembramos que o nosso Senhor é a luz, e a luz prevalecerá sobre a escuridão. O anjo, agora mais próximo, ficou em posição de combate, e uma onda de fé começou a ressoar entre os presentes. Sim, nós somos o povo escolhido, e o que está por vir, o Senhor já derrotou. Davi adicionou com um fervor renovado. E quando nova luz surgia sobre as nuvens, o céu parecia levantar-se triunfante. Uma faixa de luz dourada destacou-se, formando a imagem de uma porta celestial que se abria suavemente. A nova aliança, gritou Davi, que o Senhor nos conceda a visão para ver o que Ele está prestes a fazer entre nós. O povo, agora tomado pelo empoderamento que fazia suas almas pulsar com a glória de Deus, começou a clamar em uníssono. Ó Senhor, venha! Abra as portas do céu. Queremos testemunhar a tua glória. Estamos prontos. Davi, sentindo a eletricidade no ar e a certeza da presença divina se materializando, sabia que eles alcancariam um marco. A conexão entre o céu e a terra não era apenas uma visão, mas um destino, onde a história da redenção estava se desdobrando diante de seus olhos. E agora, queridos, ele anunciou com um vigor celestial: o plano de Deus, que estava oculto por gerações, está revelando não apenas a sua vinda, mas a transformação de todo um povo. Mas a espera não durou muito, uma nova escuridão parecia avançar, e o anjo, percebendo a agitação, advertiu: estai alerta. A batalha não acabou, e é preciso disposição e fé para o que vem agora. As sombras assombradas começaram a sussurrar entre si, e o murmúrio da oposição crescendo à margem. Sabendo que o tempo era curto, Davi, em um fluxo de fervor, declarou: nós não enfrentamos essa batalha sozinhos. Em breve, tudo será revelado e aqueles que perseverarem em fé verão a vitória do Senhor. As palavras de Davi, fervorosamente proferidas, trouxeram esperança e motivação a cada um que ali estava. Saibam que nesta manifestação divina, há um propósito.
O que os céus estão mostrando é um sinal de que a tempestade se dissipará, que o reconhecimento do Rei dos Reis se aproximará, e será a nossa geração que verá o cumprimento da promessa divina. E com isso, enquanto mais relâmpagos decoravam os céus, ele ainda tinha uma certeza que queimava em seus ossos. Um respeito reverente é necessário, não apenas por nossa própria aprovação, mas pela grandiosidade do plano soberano que Deus tem para todos nós. As nuvens começaram a dissipar-se lentamente, enquanto o poder do alto preenchia tudo ao redor. E a multidão sentia a intensidade da verdade que estava prestes a ser revelada, algo espiritual e eterno estava se desenrolando diante deles, algo que não apenas os afetaria no presente, mas ecoaria por todas as gerações que deveriam vir. E assim, com os corações pulsando e os olhos fixos no céu, uma nova revelação aguardava para ser manifestada, a determinada certeza, de que no meio de toda a adversidade, o plano soberano de Deus se desenrolaria, e eles estariam prontos para enfrentar o que estava por vir.